Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo. Abra sua Bíblia então no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Se você tiver sem Bíblia, pega uma carona aí com o vizinho. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu quero repetir a afirmação do fim do versículo 17. Falarão novas línguas. E eu quero tomar isso como tema e o trilho da minha mensagem nessa noite. A afirmação e a promessa de Jesus: esses sinais seguirão os que creem. Entre outras coisas, ele diz: falarão novas línguas. Eu creio que é impossível, querido, a gente desassociar, quando falamos da pessoa do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, de uma vida no Espírito, é impossível você desassociar essa relação entre uma vida no Espírito com a ferramenta, a prática do falar em línguas. E eu quero falar um pouco a respeito disso, querido, porque o Senhor Jesus, ele não está dizendo que pode ser que acontecesse com algum crente. Ele diz: esses sinais seguirão os que creem. Muitas vezes, quando eu li essa frase, seguirão os que creem, eu pensava, bom, a pessoa tem que crer muito nessa coisa. Não, Jesus está falando de seguirão os que creem, e os que creem aqui é algo bem genérico, né? Ele diz no versículo 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí ele diz, de toda criatura que ouvir a pregação do Evangelho, ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, quem são os que creem? São os que ouviram a mensagem do Evangelho, abraçaram com fé, confirmaram sua profissão de fé por meio do batismo, ou seja, todo cristão. Ele diz, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Querido, não existe dom de expulsar demônio. Uma pessoa pode ter um dom de discernimento de espírito na hora que vai exercitar na hora de expelir demônio. Mas expelir demônio não é um dom. É uma autoridade que foi dada a cada um de nós. E todo crente pode manifestar a autoridade e o poder do nome de Jesus para expulsar demônios. Você pode dizer amém? Jesus diz, outro sinal, vocês vão orar com os enfermos e eles serão curados. Querido, você não precisa necessariamente ter o dom de cura. Todo crente pode orar por fé com o enfermo e ver a manifestação do poder curador de Deus. Você pode dizer amém? Isso é a promessa que o Senhor fez para nós. E eu creio, querido, não só no sentido espiritual de vitória sobre o inimigo, mas até literal. Eu creio que quando eles saíram para pregar o Evangelho em todo mundo, é lógico que hoje a gente não lida com essa condição como os missionários até do século XIX, início do século XX, de entrarem assim em regiões perigosíssimas, seja de gente tentando envenená-los ou do risco de ser mordido por uma serpente. Hoje a gente raramente lida com isso. Mas eu creio que essa promessa não é só simbólica. Tem muitas, não, isso é vitória sobre o inimigo, querido, é mais do que isso, é literal. O Senhor está dizendo, as pessoas que creem em mim, elas podem viver uma dimensão do sobrenatural, elas podem contradizer algumas das leis da natureza, passar por cima delas. A igreja, querido, precisa voltar a ser essa igreja que a gente lê no livro de Atos, uma igreja triunfante. Eu creio, há uma promessa no livro de Ageu que diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Se a igreja no seu início foi gloriosa, querido, a igreja do fim, do tempo do fim, dos dias da vinda do Senhor Jesus, ela vai se mover num grande nível de unção, de autoridade em Deus. Você pode dizer amém? E eu creio que tem muito mais para nós. O livro de Joel fala das primeiras e das últimas chuvas, ou dependendo da versão, a chuva temporã e serode. Interessante que as primeiras chuvas, querido, antes do momento da colheita, elas já eram abundantes, mas as últimas chuvas eram ainda mais abundantes. E a Bíblia prometeu que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne.
Irmão, se o derramar do início da igreja foi grande, você não faz ideia do que está por vir. Amém? E como igreja, querido, nós precisamos crer nessas coisas, nós precisamos alimentar no nosso coração essa consciência espiritual, nós precisamos buscar isso. E eu quero realmente encorajar em relação àquilo que está por vir e ao que Deus quer trazer para as nossas vidas. Mas, olhando aqui para o assunto que nós vamos abordar, eu creio que a promessa que Jesus fez não era a respeito só do falar em línguas. Ele diz, olha, algumas coisas vão acontecer, alguns sinais vão estar presentes, vocês vão ter autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a enfermidade, vocês vão falar em línguas, mas a promessa que Jesus havia feito, se você puder, avança comigo para Lucas, capítulo 24. A promessa que Jesus fez diz respeito à pessoa e ao poder do Espírito Santo. Lucas 24, 49, Jesus diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos estão em Jerusalém, e o Senhor diz, olha, eu quero que vocês permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus diz, eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Nós falamos semana passada, como Jesus, no Evangelho de João, ele faz a afirmação, não vos deixarei órfãos. Ele diz, olha, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro Consolador. Então Jesus diz, eu vou enviar essa promessa do Pai. O Espírito Santo virá sobre vocês. No livro de Atos, que também foi escrito pelo evangelista Lucas, livro de Atos no capítulo 1, que é praticamente uma continuação do fim do Evangelho de Lucas, ele diz assim no versículo 4, falando de Jesus já ressuscitado, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Lembrando o que ele diz antes, fiquem na cidade, permaneçam na cidade. Não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa era a promessa. Em Atos, no capítulo 2, ainda no capítulo 1, versículo 14, fala assim, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Então, esse grupo de discípulos que está debaixo de uma promessa do Pai feita por Jesus, eles se trancam no cenáculo, nesse lugar de oração. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse é o momento, querido, onde nós vemos a promessa que Jesus disse, eu envio sobre vocês a promessa do Pai. Esse é o momento que nós vemos a promessa se cumprindo. A Bíblia diz, eles foram cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz, e cada um deles começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então nós vemos, querido, uma promessa que dizia respeito ao falar em línguas. Jesus diz, esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. E ele diz, vocês vão receber o Espírito Santo. No momento em que eles são cheios do Espírito Santo, cada crente que estava ali começou a falar em outras línguas. De maneira, querido, que eu quero ensinar um pouco a respeito de falar em línguas. Na verdade, hoje eu quero trazer um panorama a respeito de falar em línguas, e ao longo do mês nós vamos ensinar algumas coisas mais específicas sobre isso. E a relação com o enchimento do Espírito e com a vida no Espírito que existe por trás dessa manifestação. A minha intenção é não apenas encorajar aqueles de vocês que ainda não receberam e não tiveram essa experiência, para que você busque ela de todo o coração até que aconteça, mas eu quero dar um gás naqueles que já receberam e talvez não estão usando ou nem estão entendendo o que de fato eles receberam, porque eu creio que por trás disso, querido, há algo muito tremendo, muito poderoso. Eu nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus.
No entanto, o tipo de igreja que meus pais frequentavam quando eu era criança, quase dava a entender, eles não ensinavam isso abertamente, mas davam a entender, que o Espírito Santo havia sido sepultado com o último dos apóstolos. Que tudo que você lê no livro de Atos era só para aquele começo da igreja, e depois que o evangelho foi pregado, que a verdade foi estabelecida, que a igreja foi edificada, então nada disso mais é necessário. E isso se tornou, querido, por parte de um veio, né, uma parte do corpo de Cristo até excessivamente grande, isso se tornou uma desculpa para que a gente não precise buscar o poder do Espírito Santo, nem vivê-lo. E nos chamados meios tradicionais, muitas igrejas históricas, isso é ensinado como parte da doutrina. Inclusive, se você puder abrir em 1 Coríntios, capítulo 13, que é o ponto principal da doutrina desses grupos, para justificar que nada disso é mais para os nossos dias. Hoje a gente tem vivido um tempo, querido, onde, graças a Deus, essas manifestações são recebidas com muita naturalidade. Eu creio que hoje o problema que nós estamos vivendo é o outro extremo. A gente deixou de valorizar algo poderoso, a gente se acostumou, né, a ponto de talvez banalizar algo que é muito mais poderoso do que a gente tem conseguido, na verdade, entender e compreender. Mas eu me lembro de pessoas ensinando sobre isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo começa dizendo assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. O capítulo 13, querido, eu gosto de chamar ele de um recheio, entre o capítulo 12 e o 14, que os dois falam dos dons do Espírito Santo. O capítulo 12 termina dizendo assim: eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ele diz que tem algo ainda mais excelente que os dons. E é no capítulo 13 que ele entra falando de amor. Né? No capítulo 14 ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Eu vi muitas igrejas históricas dizendo: não, o importante é o amor. Né? Paulo diz que o mais importante é o amor. Ele não disse que só o amor era importante. Então ele diz: siga o amor e procure os dons. Mas no capítulo 13, que fala sobre o amor, a partir do versículo 8, Paulo diz assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face, como também sou conhecido. Veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior desses é o amor. Então, muitas pessoas pegaram esse texto de Paulo e dizem: não, o amor é que não acaba. As profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar. Né? E de fato, querido, é uma afirmação bíblica de que um dia os dons vão cessar. Eu queria saber quem foi que disse que já chegou a hora dos dons cessarem. Né? Porque não, quando vier o que é perfeito, agora a revelação do Evangelho já veio, já foi dado. Se você olhar o que Paulo está dizendo nesse texto, querido, então a gente tem que ser coerente. Ele diz assim no versículo 9: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas ele diz que o que ia cessar não era só língua e profecia. Ele diz: havendo ciência, havendo conhecimento, cessará. Então, se o que é perfeito já veio, e línguas e profecias cessaram, o conhecimento tem que cessar também. Ninguém podia aprender mais nada. Paulo diz assim: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Irmãos, nós ainda estamos vivendo o que é em parte. A Bíblia, quando diz do que é perfeito, está falando de algo que ainda não aconteceu para nenhum de nós, né, que está ainda caminhando nessa terra. Paulo está falando ou daquele crente que já passou para a eternidade, ter um encontro com Cristo, ou daquilo que vai acontecer com todos nós por ocasião, os que estivemos vivos, né, por ocasião da vinda do Senhor Jesus, e nós vamos experimentar a transformação. Versículo 12, ele diz assim: agora vemos como espelho. Para você entender o que é como espelho obscuramente,
Eles não tinham naquela época esse espelho de vidro, que a gente vê um reflexo perfeito como hoje. O espelho normalmente, para quem podia, isso era só para quem podia, era um espelho de bronze batido, polido, né? E o pobre tinha que se olhar na água, né? Mas o que podia ter o espelho era o bronze batido, polido, e o reflexo dele não era perfeito. Ele diz, a gente vê obscuramente, vê uma distorção. Ele diz assim a maneira que nós conhecemos agora. Só que Paulo diz, quando vier o que é perfeito, ele diz assim, então conhecerei como também sou conhecido. Quando você conhece que Deus nos conhece plenamente, que não há nada seu que Deus não saiba, é dessa mesma forma como Deus te conhece, é que você vai conhecer a Deus e as coisas de Deus. Então, Paulo está dizendo, quando vier o que é perfeito, eu vou conhecer plenamente. Se o que é perfeito já veio, para eu alegar que os dons cessaram, então eu tenho que conhecer tudo perfeitamente. Isso não é verdade, né? Os dons do Espírito, querido, graças a Deus foram dados para que a igreja seja edificada. Enquanto estivermos nessa terra, vivendo o avanço da igreja, o estabelecimento do reino de Deus, até que o Senhor volte, os dons do Espírito são para todos nós. Você pode dizer amém? Inclusive a manifestação do falar em línguas. Agora, eu queria começar aqui por um ponto que eu acredito que é importante. Isso é um padrão para todos os cristãos. O que Jesus prometeu, vocês vão falar em línguas. O que aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes, isso de fato é um padrão? Ou foi a experiência de um grupo? Porque responder essa pergunta, querido, vai nos ajudar a saber como relacionar com a questão do falar em línguas. Se for uma experiência só deles, aleluia, glória a Deus, Deus abençoe eles, que bom que eles receberam, mas isso não nos dá direito de querer a mesma coisa. Se por outro lado é um padrão que Deus estabeleceu, que a partir desse primeiro grupo todos deveriam experimentar, então isso muda de figura e nos coloca num ponto onde a gente realmente deveria buscar não só entender, mas vivenciar essa experiência. Amém? Então eu quero começar por esse primeiro ponto, e é muito importante que você entenda, além dessa experiência de Atos, capítulo 2, que nós lemos, nós temos no livro de Atos 5 experiências, né, que envolvem as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Eu quero ler os 5 textos. Antes de ler, o primeiro eu já li, né, de Atos 2, tem mais 4. Antes de ler os demais textos, eu queria dizer que desses 5, 3 são que nós podemos definir como uma descrição. Nós temos detalhes do que aconteceu. Atos capítulo 2 é um texto onde nós temos uma descrição do que aconteceu. A Bíblia diz de repente, e eu gosto desse de repente, tudo que Deus precisa é um momento de bobeira da sua parte, né, onde você se encontra desarmado para Ele te pegar de jeito, amém? A Bíblia diz, de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nós temos aqui uma descrição. Agora, 3 desses 5 textos são descrições, 2 são menções. Qual a diferença entre uma descrição e uma menção? Eu posso apresentar para você um fato meramente como uma menção e dizer que um dia desses apareceu um rato na minha casa e eu cacei aquela praga. Isso é uma menção, estou te contando o que aconteceu. Ou eu posso fazer o que eu fiz com meu filho, que não estava no dia da grande caça. E eu descrevi tudo para ele como foi, do começo ao fim, e como eu consegui pegar esse bicho na rua do condomínio e acabar com a raça dele. E aí eu descrevi, eu dei detalhes, eu levei ele lá fora, eu mostrei a cena do crime, eu fiz a reconstituição, né? Isso é uma descrição. Só contar o que aconteceu é uma menção. A Bíblia apresenta esses 5 ocorridos da seguinte forma: 3 são descrições, 2 são menções. Por que eu estou dizendo isso? As menções não apresentam os detalhes. Mas se eles vão entrar na nossa análise, se isso é ou não um padrão, a gente precisa ver o que está nas entrelinhas, se houve a repetição de algo ou não. Então, avance comigo para Atos, capítulo 8. E aqui nós estamos diante de uma menção, não uma descrição. Atos, capítulo 8, versículo 12. Filipe, o evangelista, chega na cidade de Samaria
E a Bíblia diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Aqui nós temos uma menção de que um novo grupo foi evangelizado na Samaria e os apóstolos entendem, eles não precisam só abraçar a fé e ser batizados. Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem. Além deles crerem e ser batizados, algumas coisas mais precisam ser acrescentadas à vida deles. Então a Bíblia diz, como não havia descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, a Bíblia diz, os apóstolos enviam Pedro e João para que orem com as pessoas, ministrem, e a Bíblia diz, versículo 18, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem me puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, ora ao Senhor. Nós vemos aqui o confronto do apóstolo Pedro com Simão. Mas, querido, o que é interessante aqui é que nessa menção nós não temos detalhe do que aconteceu. A Bíblia não diz como que podia se saber que as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é invisível, Quando os apóstolos impunham as mãos, não dava para ver nada acontecendo, sendo transmitido, liberado. No entanto, a Bíblia diz que o Simão, novo convertido, ainda convertido pela metade, precisando ser urgentemente tratado no seu coração, a Bíblia diz que ele via que pelas mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo. Então o recebimento do Espírito Santo não era algo assim tão abstrato que quem estivesse olhando dizia, será que recebeu ou não recebeu? A Bíblia diz que havia alguma evidência física, visível, que aquele camarada olhava e dizia, essa turma realmente está recebendo o Espírito Santo. Então, nesse texto que é uma menção e não uma descrição, nós não temos o detalhe do que tornou isso visível e tão claramente perceptível, mas nós sabemos que isso aconteceu. Capítulo 9 de Atos. Atos capítulo 9, versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, nós precisamos lembrar que o Senhor apareceu para Ananias, numa visão, e disse, olha, aquele Saulo que estava perseguindo vocês, os cristãos, eu tive um encontro com ele, eu quero que você vá lá dar uma palavra profética para ele, eu quero que você ore com ele. E aqui a Bíblia diz que Ananias chega lá, e o texto diz assim, então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Mas muita gente fica usando esse texto do foi batizado para discutir o batismo nas águas. Principalmente a discussão se você mergulha ou não mergulha a pessoa. E eu já vi gente dizendo, quem foi que disse que tinha um tanque naquela casa onde Paulo estava? E eu, por outro lado, eu disse, quem foi que disse que não tinha? Irmão, quando a Bíblia faz silêncio, você não pode pressupor nem que sim, nem que não. Particularmente, eu acredito, quando a Bíblia diz que ele foi batizado, eu acredito que a Bíblia está falando do batismo no Espírito Santo. Ananias disse, Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui para duas coisas. Que você torne a ver, ele estava cego desde que o Senhor apareceu para ele. E que você seja cheio do Espírito Santo. Ele diz, eu vim para essas coisas. Aí ele impõe a mão sobre Paulo, e a Bíblia diz, Paulo tornou a ver, que é uma delas, e levantando-se foi batizado. Pressupõe-se, querido, que ele foi ministrar as duas coisas, e o que aconteceu com Paulo foi a experiência do batismo no Espírito Santo. Aqui também é uma menção, não é a descrição.
E nessa menção, a gente nem sabe o que aconteceu para que a turma pudesse dizer que Paulo realmente foi batizado naquele momento. Mas existe algo a respeito do padrão que eu quero falar, e daqui a pouco eu vou citar de volta essa experiência, que envolve a questão do falar em línguas, porque em 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz assim: dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Então, embora aqui a menção e não a descrição não comente o que aconteceu e se Paulo falou em línguas, nós sabemos por boca do próprio Paulo, por boca não, por mão e tinta, né, pela escrita do próprio Paulo, que obviamente isso era uma experiência que ele também passou a ter e desfrutar como os demais apóstolos. Agora vamos ver as outras duas descrições. Atos capítulo 10, versículo 44. O apóstolo Pedro está na casa de Cornélio, e a Bíblia diz assim, vai pregar pela primeira vez aos gentios, e a Bíblia diz assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhes que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Agora, Atos, capítulo 19, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Eu gosto muito dessa pergunta. E ele diz: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Irmão, olha o alto nível de desinformação. Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. A turma diz: o que é Espírito Santo? O que é isso? Porque eles foram evangelizados, querido, por uma pregação muito limitada. Ele diz: no que vocês foram batizados então? Ele diz: a gente foi batizado no batismo de João. Pô, diz: gente, João veio pregando batismo de arrependimento, anunciando Cristo que está chegando. Jesus já veio, já morreu, já instituiu o batismo dele. Estava dizendo para essa turma: vocês estão por fora, né? E ele propõe o quê? Em primeiro lugar, que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus, o que nos faz entender, querido, que o batismo tem que ser administrado da forma bíblica, da forma correta. Você pode dizer amém? E ele os batiza em nome do Senhor Jesus. E nós percebemos aqui, versículo 5, eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então vamos analisar um pouco, querido, dessas 5 experiências do livro de Atos. Como eu disse, 3 delas são descrições, 2 são menções. Nas 3 descrições, nós percebemos um padrão. O padrão não é que toda a experiência é igual, porque se você olhar, cada uma das 3 descrições menciona coisas que foram bem singulares. Por exemplo, no dia de Pentecostes a Bíblia diz: ouviu-se um ruído como que de um vento, e a Bíblia diz: viram como que línguas de fogo. Eu acho interessante esse ruído como de vento, língua como de fogo, a tentativa de explicar e de expressar de forma natural algo espiritual. Eu olho para esse texto, e eu percebo uma experiência muito singular, que você não vê repetida na Bíblia. Só essa turma, né, que, de acordo com o registro bíblico, só esse pessoal que experimentou esse nível de experiência, com ruído como de vento e língua como que de fogo. Eu me lembro de uma experiência em 1988. Em 1988, acho que era Páscoa de 88, eu estava numa vigília, eu tinha assim recém sido batizado no Espírito Santo. Eu acho que tinha sido num feriado do Carnaval e agora já era Páscoa. Então eu estava assim, naquele pique. E foi dito que haveria uma vigília para onde os pastores iam estar orando com os jovens por batismo no Espírito Santo. E a gente tinha um irmão querido, abençoado, que era um buscador crônico do batismo no Espírito Santo. Já assim, profissional.
né? Daquele que busca e nunca tinha tido a experiência. Todos os amigos já tinham recebido, ele era assim o último dos moicanos, e a gente tinha decidido jejuar em favor dele, né? Eu falei desse primeiro jejum, quando a gente estava aqui ensinando sobre jejum, que eu fiz foi em favor desse amigo, e nós fomos para aquela vigília. Irmão, a primeira meia hora, ou sabe lá Deus quanto tempo, se for mais do que isso, penso num negócio assim que não parecia que ia acontecer nada. A gente foi empolgado que os pastores falaram, Deus nos deu uma palavra de que vai haver um derramar do Espírito Santo como nós nunca vimos nessa vigília. Irmão, eu queria ver o que eu nunca vi. Eu fui lá, eu já estava cheinho, mas falei, eu quero ver o que vai acontecer, além da gente ajudar o nosso amigo aqui. Eu não me lembro quanto tempo foi, mas pelo menos uma meia hora, irmão. Pensa num negócio que a gente orava e nada, tudo seco, né? Mas a gente estava lá clamando. Foi a única vez que eu me lembro de ter visto isso acontecer. Eu não sei se todo mundo ouviu, irmão, mas eu ouvi o barulho do vento entrando. Era um ginásio, devia ter no mínimo uns 1000 jovens ali orando, buscando a Deus. Mas de repente aquilo parece que foi um vento, irmão, porque onde ia passando ia pegando a turma. Era crente levantando, correndo, gritando, outros já indo para o chão, chorando, começando a falar em línguas. Mas aquilo varreu o ginásio onde a gente estava e foi de fato assim uma noite muito incomum. Agora, eu vi isso uma única vez, né? De 88 para cá são quantos anos? Me ajude? 23. Na próxima Páscoa, 24. Então, em quase 24 anos, querido, de vida no Espírito, eu vi isso acontecer uma vez. Né? Você vai dizer a experiência de todos? Não. Eu vi um grupo que uma vez teve essa experiência. Eu estava lá, não foi a minha experiência, mas eu vi muita gente. No entanto, não é um padrão nem hoje e nem no Novo Testamento. Aí você percebe que a Bíblia diz também, falou sobre línguas como de fogo sobre cada um deles. Já ouvi falar de muita gente que viu língua de fogo sobre o outro, ou que viram sobre ele, mas isso também não é um padrão nem no Novo Testamento e nem nos nossos dias. Né? Você não vê depois de Atos 2 nem o ruído como de vento, nem as línguas como de fogo repetindo. Na casa de Cornélio, em Atos 10, a Bíblia diz que quando foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que tanto falavam em línguas, como engrandeciam ou magnificavam a Deus. Então aqui nós temos uma experiência nova, eles estão glorificando a Deus de uma forma que a gente não vê em Atos 2. A Bíblia diz que quem entendia a língua que eles estavam falando, os ouviam falar das grandezas de Deus. Mas não menciona um momento específico onde eles estão lá louvando. Né? Agora, em Atos, capítulo 10, na casa de Cornélio, além de falar em línguas, nós vemos eles magnificando a Deus. Eles devem ter sido tomados assim por um momento de louvor e adoração. E o interessante, querido, é que isso está acontecendo no meio de gentios, de gente que nem sabia o que era o Espírito Santo, mover de Deus, o que era adoração. E é muito precioso quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Então, a experiência na casa de Cornélio já é diferente da de Atos, a não ser por um fator que se repete. A Bíblia diz que todos falavam em outras línguas. Aí nós chegamos lá em Atos 19, em Éfeso, onde lemos aqui por último. A Bíblia diz que quando Paulo impôs sobre eles as mãos, logo depois de serem batizados, a Bíblia diz que tanto falavam em línguas como profetizavam. Eu me lembro no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, que foi algo assim muito especial. Um rapaz que estava com a gente do mesmo grupo, ele foi batizado no Espírito Santo e ele não só começou a falar em línguas, como ele começou a profetizar. Já tinha uns crentes meio perto que não estavam assim muito na linha, já começaram a correr, antes de ser revelado. Mas ele começou a profetizar. É uma experiência que alguns podem ter, mas não é o padrão, querido, nem no Novo Testamento, nem hoje, de que todo mundo que foi batizado no Espírito Santo profetizou. Mas nós vemos uma coisa, querido, que ela se repete. E é aquilo que Jesus havia dito sobre os que creem. Esses sinais seguirão os que creem. Falarão novas línguas. E a experiência de falar em línguas, ela vai se repetindo. E o interessante é que Pedro faz uma comparação. Se você lembra, nós lemos em Atos 10, no versículo, acho que o 47, e diz, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. E diz eles, assim como nós, do mesmo jeito que nós recebemos, eles receberam. O que Pedro está fazendo é uma comparação. Eles experimentaram algo parecido conosco. Agora, não teve ruído como de vento, não teve língua como de fogo. O que houve semelhante? O que houve semelhante foi a experiência do falar em línguas. Em Atos, no capítulo 11, quando Pedro volta para Jerusalém, ele tem que se explicar.
Porque um judeu não podia entrar na casa de um gentil, comer com ele, ter comunhão. E Pedro tem que explicar, diz, gente, Deus me deu uma visão, Deus veio quebrar esse, não é nem um dogma, era um paradigma. Ele diz, Deus veio mostrar que nós temos que pregar o evangelho para todo mundo. E enquanto Pedro está se explicando, olha o argumento que ele usa, Atos 11, de 15 a 17. Ele diz, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então, a conclusão de Pedro, eles receberam, como também nós no princípio. Ele diz, na hora eu lembrei da promessa, porque a promessa não era só para os 12, a promessa era para toda a igreja. E Pedro diz, eu percebi que Deus está repetindo um padrão. Eles falaram em línguas como nós. É a única experiência, né, que se repete. Então, nós precisamos olhar, querido, para o falar em línguas e reconhecer que quer a gente entenda, quer não, o valor e a importância disso. É algo que o Senhor Jesus prometeu que seguiriam os que criam. É algo que aconteceu desde o início com o primeiro grupo e que eles entenderam ser um padrão. Então, no caso das menções, nós não sabemos como que Simão via que as pessoas estavam recebendo, mas existia uma evidência física. Existia alguma coisa que dizia, eu sei que aconteceu. E eu acredito, querido, que o falar em línguas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso hoje, talvez uma das próximas ministrações. Eu quero te mostrar a relação que existe na Bíblia entre ser cheio do Espírito e falar. Não só falar em línguas, mas ser cheio do Espírito e falar. Isso é algo muito forte. Eu quero mexer um pouco hoje na natureza do falar em línguas. Eu acho interessante, eu já li tanta baboseira, irmão, sobre o assunto. Eu acho interessante que alguns diziam, não, quando Paulo diz, eu falo mais em línguas do que todos vocês, é porque ele falava o hebraico, o grego, o aramaico. E, gente, isso não tem nada a ver com habilidade linguística. O falar em línguas é uma manifestação sobrenatural. Outro dia alguém que leu um artigo, que é um pedaço desse nosso livro do Falar em Línguas, ele me escreveu dizendo, o senhor está escrevendo um monte de bobagem, nem sabe o que está falando. Né? Ele diz, essa expressão que diz que falaram línguas, no grego é a palavra dialecto, fala de línguas humanas, e desceu além, assim, como um bom crente desses bem históricos, foi criado para resistir a essa manifestação do Espírito. E eu lembro assim que eu pacientemente, pedindo a Deus, como diria meu discipulador, muito amor e carinho, eu sentei, copiei e colei cada texto bíblico, falei, olha, a Sociedade Bíblica do Brasil, além de promover esses textos bíblicos, ela tem aqui essa Bíblia online que você pode consultar, que tem aqui as referências das palavras usadas no original, tanto o grego do Novo Testamento como o hebraico do Velho. Então vamos lá, Atos capítulo 2, onde diz, e falavam em línguas. Eu falei, a palavra, né, usada aqui e usada por Paulo em 1 Coríntios 14 é glossa, não é dialectos. Né? Os momentos específicos que a Bíblia diz, e os ouviam na sua própria língua, falando das grandezas de Deus, diz que era dialectos. Mas essa expressão, querido, é muito evidente que em nenhum momento foi aplicado como um dialeto, como uma língua conhecida, não é habilidade linguística. Porque em 1 Coríntios 14, se você puder abrir lá comigo, 1 Coríntios 14, em primeiro nós lemos em Atos que o Espírito Santo lhes concedia que falassem em línguas. Então eles falavam conforme o Espírito Santo concedia. Então eles falarem em línguas, querido, é algo que o Espírito Santo concede. Jesus disse que quem não o conhece, né, não pode recebê-lo. O Senhor Jesus disse de uma maneira assim muito clara, nós falamos semana passada, Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem que pode falar em línguas pelo Espírito Santo? Que eles são crentes. Agora, qualquer não crente pode ir para uma escola de idioma, estudar e falar o idioma. E aquilo é habilidade humana, natural. Né? Aqui em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim no versículo 2, quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Repita isso comigo, diga, ninguém o entende. A Bíblia diz assim, em espírito fala mistérios. Os pentecostais até hoje dizem, vamos falar em mistérios. Né? Eu me lembro quando eu ia tirar um tempo orando em línguas, pastor Harold, né, que me ajudou muito nessa prática,
Ele dizia assim, vamos para Misteriolândia, era a terra dos mistérios. Sabia que era 2 horas, só orando em línguas, não tinha direito a mais nada. Ele diz assim no versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Em todos esses textos, querido, é evidente que ele está falando de algo sobrenatural. Por exemplo, versículo 13, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Ué, se é uma habilidade linguística, o camarada não precisa orar para poder interpretar, ele já sabe o que ele está falando. Mas quando ele diz deve orar para que possa interpretar, é porque mesmo a interpretação, ela não vai ser alcançada com habilidade linguística, é uma manifestação sobrenatural. Versículo 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, quando você estuda, querido, a natureza de falar em línguas, você percebe na Bíblia que a mente não compreende o que está sendo dito. A Bíblia diz, é uma linguagem para falar com Deus, não é com o homem. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, ninguém me ensinou para que servir. Eu passei 3 dias e 3 noites, querido, falando em línguas quase sem parar. Eu me lembro assim, no evento que a gente estava, ia com o bandejão na hora da comida, mas eu queria dizer, não, feijão não, mais arroz, eu não conseguia, eu só falava em línguas. Eu falei tanta variedade de línguas que os amigos sentavam em volta para ficar assistindo, alguns rindo, né? Mas quando eu fui embora daquele evento, ninguém me falou o que era, para que servia. Eu lembro que às vezes a gente juntava os amigos todos que foram batizados no Espírito Santo, essa faixa de idade de 14, 15 anos, eu tinha recém feito 15 anos de idade, e a gente ficava conversando, falando em línguas com o outro, um com o outro, respondendo, ninguém entendia nada, mas a gente se achava os gringos, né? E até que um dia eu estou lendo a Bíblia e diz, não, peraí, é para falar com Deus e não com o homem. Eu lembro que eu falei para a turma, gente, sujou, não é mais para nós conversar não, é para falar com Deus. Então demorou para ter esse ensino do que fazer, mas desde o início, querido, eu descobri algo. A Bíblia diz que o seu espírito ora e a sua mente fica sem fruto. A mente não participa do falar em línguas. Tanto, irmão, que eu quero até fazer uma pergunta e saber se você concorda comigo. A maioria de nós que buscou tanto o batismo no Espírito Santo, quando a gente recebeu, a gente ficou meio frustrado. Porque a gente esperava que era muito mais do que o que realmente é. Eu imaginava, irmão, que havia uma bola de fogo do céu bater no meu peito, me derrubar, que eu ia ver anjo colorido, que ia, sabe, que eu ia voar, que ia acontecer alguma coisa assim. E apesar de ter falado muito em línguas, querido, quase 3 dias ali, quase sem parar, se eu falar para você assim que todo momento que eu estava falando era muito especial, mas assim que tudo era tão espiritual, não. Será que eu estava falando em língua e minha mente voava para tão longe? Mesmo depois em casa, às vezes estava lá orando em línguas e eu pensava, quem será que ganhou o jogo ontem? Né? Eu estava lá orando em línguas e eu lembrava de uma pizza de frango com catupiry. Estava lá falando em línguas e será que a turma vai para o clube nadar amanhã? E essa é uma hora que todo mundo vai enfrentar aquela questão da dúvida. Será que isso é mesmo de Deus? Será que isso é algo tão sobrenatural? Eu lembro que o diabo assim me soprava, não ouvi uma voz rouca, cavernosa, mas toda dúvida eu sei que procede dele. Né? Me soprava assim, se isso fosse algo tão espiritual, você não estava pensando nessas coisas terrenas. E às vezes eu ficava, puxa, é mesmo. Mas graças a Deus, querido, eu era um adolescente de 15 anos inconsequente. Então eu dizia, mas é bom, então eu vou falar. Né? E há algo sobre falar em línguas, querido, que nós precisamos entender. Ele é uma manifestação sobrenatural, não é habilidade linguística, não está relacionado à sua mente. Não é nem a sua mente que vai entender, nem a sua mente que controla o que você fala. A Bíblia diz, em espírito nós falamos e a mente fica sem fruto. Depois eu descobri por que a mente às vezes está pensando na pizza, no jogo, porque ela não participa daquilo. E esse é o grande segredo, querido. A Bíblia diz no livro de Efésios 6 que nós devemos orar sempre, em todo tempo, no Espírito. Agora, se você for só orar, querido, e sua mente estivesse fixa nisso, você não fazia mais nada. Como é que você ia orar em todo tempo? Eu descobri que enquanto eu estou orando em línguas, que é uma oração do Espírito Santo no meu espírito humano, é o meu espírito humano sendo inspirado pelo Espírito Santo a orar e falar, minha mente está livre para outras atividades. Eu até hoje eu tenho o hábito, querido, quando eu estou dirigindo, né, e quanto mais longa a viagem, mais empolgado eu fico, minha mente está ali, controlando a estrada, o que eu tenho que fazer, mas eu estou orando em outras línguas. Né? A irmã pode estar lá em casa, limpando a casa, cozinhando, e pode estar orando em línguas. Eu me lembro, metade do meu expediente, na época que eu fui cheio do Espírito Santo, que eu cumpria num banco, eu não estava envolvido no atendimento ao público. Eu ficava de 2 a 3 horas, trabalhando num canto, escondido até dos outros funcionários,
Eu peguei, acredite, o fim da era Telex. Eu lembro quando surgiu a notícia que as agências iam ficar online, pô. E não precisava mais mandar Telex. Meu filho acho que nem sabe o que é Telex, né? Se alguém souber explicar para ele, depois você mostra para ele, baixa na internet aí. E eu lembro assim que quando estava trabalhando com o arquivo, passando as mensagens, minha mente estava ali em toda a informação que eu tinha que passar de uma agência para outra, mas eu ficava orando em línguas, né? Baixinho, você não precisa gritar, principalmente quando estiver na frente de um não cristão, querido. A Bíblia diz: se um incrédulo entra no meio dos crentes falando em língua, ele vai achar que nós estamos loucos. Quantos acharam que a turma estava louca? Quantos aqui, quando viram os crentes falando em língua, além de mim, acharam que eu estava louco? Né? Dizer, o que é esse mantra que eles estão resmungando, né? Porque nós precisamos entender, querido, é algo que a mente não compreende. Na prática, você vai descobrir depois o que é a diferença, querido, da mente e do seu espírito, na prática de vida cristã. É lógico que muito cristão, ele, por exemplo, não investe no seu crescimento espiritual, ele não tem muito envolvimento com a palavra. Hebreus diz que a palavra é como uma espada mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Não é qualquer um que consegue perceber no seu homem interior o que é alma, o que é espírito. Isso requer, querido, uma maturidade espiritual, crescimento, muito enchimento da palavra. Mas à medida que nós vamos vivendo a vida cristã, você consegue descobrir essa experiência. Eu conto no nosso livro Falar em Línguas, uma experiência do nosso ilustre pastor Francisco, essa celebridade que eu amo tanto, que é uma honra tê-lo na nossa equipe aqui. O Francisco, quando era ainda solteiro, quer dizer, há muito tempo atrás, namorando ainda Didi, isso foi em Itajaí, né? Ele deve ter saído do norte do Paraná, lá, Lages, perto de Lages. Bom, em Santa Catarina, para eu não ficar errando a história, ele desceu. Os antigos também namoravam, irmãos. Ele desceu para visitar a Didi, para passar o fim de semana. E depois de uma viagem longa, muitas horas dentro do ônibus, ele teve uma recepção não muito calorosa. A avó da Didi, se eu não estiver errado, foi que recebeu ele na porta. E a avó da Didi, nessa época, era acho que já uns 60 anos, endemoniada mesmo. Pensa em alguém envolvido na feitiçaria. E a coisa era feia. E quando o Francisco chegou, como um bom crente dedicado ao Senhor, o fight já começou ali na porta. Que os demônios já iam falando na boca dela, né? Como que deixou ele chegar, por que não desviou o ônibus na estrada, por que não me lembro todos os detalhes, você pode perguntar. Mas o Francisco viu que o negócio estava feio ali. E ele foi dormir, e quando deitou e dormiu, estava ali se preparando para dormir, um demônio apareceu para ele no quarto, materializado, no pé da cama. Uma experiência, irmão, que você não precisa fazer questão de ter. E a princípio apareceu, fingindo ser um anjo, mas foi isso, né? Foi nessa experiência que eu estou trocando. Eu devia te chamar a contar, né? Parecia um anjo, mas o Francisco, no espírito dele, percebeu que tem algo errado, ele estava meio que escondendo o rosto. A Bíblia diz que Satanás tenta se passar por anjo de luz. E naquela hora o Francisco percebeu, discerniu, que era coisa do cão, e daí o bicho mostrou a cara mesmo e te ameaçou, não foi? Ele diz, não se atreva a tentar libertar essa mulher, não foi algo assim? Assim, ele me lembrou do detalhe, tocou ele com o dedo e perdeu a fala. O demônio diz, não se atreva a tentar mexer com essa mulher, faz mais de 60 anos que ela me serve. Ele falou, para você saber um pouco do que eu posso fazer com você, esse demônio tocou com 2 dedos na perna dele. A hora que tocou, o Francisco paralisou inteiro. Não conseguia se mexer, não conseguia falar, nem para repreender em nome de Jesus, ficou travado. Alguns já devem ter tido essa experiência dormindo, é comum. E o Francisco conseguia nem repreender. Mesmo sabendo que tinha autoridade para repreender, não conseguia falar para repreender. E dentro dele, naquele anseio pelo socorro de Deus, veio um insight do Espírito Santo. Foi isso, Francisco? E algo dizia, ora em línguas. E a oração em línguas saía. A mente paralisada e mal conseguia pensar ou falar, mas a oração em línguas, a hora que ele começou, saiu facinho, facinho. Não só saiu, mas a hora que ele começou a falar em línguas, o bicho tirou o dedo dele. Aí o Francisco foi ameaçar repreender, tocou o dedo a segunda vez e paralisou. Aí ele usou o recurso, falou em língua a segunda vez. Quando falou, o bicho tirou o dedo. Eu lembro que o Francisco, quando me contou essa experiência, a gente estava dizendo que a maioria dos crentes não acredita
no quão poderosa e sobrenatural a oração em línguas até uma hora dessa. Ao que você vê o bicho que não consegue te impedir e que nessa hora tirou o dedo, querido, é evidente, ele só podia tocar o corpo e talvez até a mente, mas no nível do Espírito, onde estava a ação do Espírito Santo, ele não podia interferir. O Francisco disse que acreditou muito mais nas línguas dele depois daquele dia do que antes, né? Porque isso realmente te desperta. Eu lembro de uma experiência, vou falar sobre isso depois, mas que o pastor Miguel, com quem Francisco trabalhou também muito tempo, aqui da comunidade cristã de Curitiba, ele teve em San José, na Califórnia. Ele entra numa igreja, no momento de oração antes do culto, e tem um irmão louvando, adorando a Deus em português, e canta, e adora, e ora, intercede pelo Brasil, e ele falou que era um português assim, perfeito, sem sotaque, e coisa que nem o Miguel, principalmente nessa época, tinha, né, a capacidade, como americano, de falar o português daquele jeito. Então ele pensou, é brasileiro. Foi até onde o cara estava e deu um tapa nele. Que legal, você é brasileiro. O cara assusta e olha para ele e fala com ele em inglês. O que é isso que você está falando comigo? E o Miguel falou com ele em português. Aí o Miguel responde em inglês. Eu falei, que você é em português, você não é brasileiro? Ele falou, não. Onde você aprendeu a falar o português? Ele disse que português. Ele falou, você estava orando em português. O cara falou, eu estava orando em línguas. Não sei o que o senhor está falando. O Miguel disse, nessa hora você diz, uau, não, Miguel diria, E sabe, querido, é muito precioso quando nós vamos vendo esse tipo de coisa acontecendo, mas eu quero te dizer, querido, que mesmo quando você não está vendo a evidência do quanto isso é sobrenatural, isso é uma manifestação poderosa de Deus, e nós precisamos entender e valorizar isso. Você pode dizer amém? Então, eu creio que nós precisamos entender o que Paulo diz aqui, o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Eu fiz uma propaganda no domingo a respeito de entrar no rio de Deus intencionalmente, deliberadamente, e eu falei que ia falar um pouco sobre isso. Dos 15 anos até os 18, eu orei bastante, relativamente bastante, em línguas. Praticamente todo dia eu separava um pouquinho de tempo para fazer isso. Dos 17 ali para os 18, quando eu conheci o pastor Harold, ele tinha esse hábito de passar pelo menos 2 horas orando em línguas por dia. E no início eu achava aquilo meio repetitivo, sem muita graça, sem muita emoção espiritual, mas eu já vinha procurando entrar nessa prática. Mas eu lembro que foi em dezembro de 1990, que pela primeira vez eu ouvi alguém realmente ensinar a respeito do falar em línguas. Eu fui participar numa conferência em São Paulo, onde estava ministrando um irmão norte-americano de Tulsa, Oklahoma, Dave Robertson. É uma das pessoas para quem eu dirigi uma dedicatória nesse livro do Falar em Línguas, porque realmente ele foi um divisor de águas na minha vida. E pela primeira vez, querido, eu vi a gente realmente se movendo nos dons do Espírito, principalmente a questão de curas e milagres. Eu me lembro de um dia que eu cheguei não tão cedo, tinha muita fila para você conseguir pegar os melhores lugares, e eu não consegui chegar tão cedo. Eu estava numa cidade ali do ABC, até chegar nesse lugar em São Paulo, já tinha lotado o salão principal, que era o mais disputado. Por quê? Todo mundo tinha aquela expectativa de ser revelado, de ser chamado pelo irmão Dave. Eu orava, jejuava para ele me chamar à frente, para acontecer algo. E quando eu vi que não dava, a turma diz, não, está cheio, agora tem que ir para o telão. Eu fui para o telão logo no início que abriu, então estava bem vazio. Eu me lembro assim, pouca gente, eu acho que eu sentei na segunda ou no máximo a terceira fileira. Só que o que eu não sabia é que a partir daquela conferência, o irmão David depois começou a ir também no telão, orar com o pessoal do telão. Então quando ele foi lá, irmão, eu estava assim na cara do gol. Dava para ver tudo de pertinho. E eu me lembro de um momento que ele ministrou para uma pessoa, que ele chamou do meio, ele apontou o dedo e falou, eu não te conheço, mas Deus mostrou um problema nas suas pernas. A pessoa estava sentada, ele não tinha nem como ver. Ele disse, você tem um problema ósseo e suas pernas são tortas, é verdade? Eu quero dizer, é verdade. Ele disse, levanta e vem cá. E o irmão saiu do lugar e veio. Irmão, pensa num cara assim, relativamente tortinho mesmo nas pernas dele. Parecia que ele tinha andado muito a cavalo e elas eram arcadas. O garrinche era para os dois lados, né? Ele era um para cada lado, bem arcado. E ele chamou o camarada e pediu uma cadeira, colocaram. Eu sei que a hora que eu fui ministrar o rapaz, tipo onde está aqui o Júlio, eu estava do lado assistindo a cena. E ele sentou, colocou o rapaz na cadeira e disse, estende as pernas. E eu vi aquelas pernas bem tortas, os joelhos nem chegavam perto a hora que esticavam. Ele só estendeu a mão, tocou naquela perna. Eu só lembro dele ter dito essa frase, nem deu tempo do intérprete traduzir. Ele disse, em Jesus' name, em o nome de Jesus.
Eu vi aquela perna estalando, eu vi aqueles ossos endireitando, irmão, foi um negócio, aleluia, que eu nunca, aquele dia eu endoidei, falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ver o mover de Deus. E o irmão David ministrou muita gente assim, daí ele dizia, quem quer ter o que eu tenho? Irmão, a gente ficava louco, eu ergui uma mão, outra, o pé, eu, né? E ele dizia, então vou compartilhar para vocês como foi que eu recebi o que eu tenho, para que você também possa chegar lá. E era depois de se mover nos milagres que ele sempre ia contar, né, a mesma experiência. Ele dizia, quando Deus me chamou para o ministério, quantos pode me dar mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, isso sempre dá certo. Nós vamos virar a noite toda aqui. Sempre consigo mais, né? O irmão David contou que Deus chamou ele para o ministério, por meio de um sonho. Ele não entendia na época que o ministério é um processo. Ele simplesmente imaginou, Deus me chamou, eu tenho que largar tudo imediatamente e correr fazer a obra de Deus. Então no dia seguinte ele acordou, contou para a mulher, falou, olha, Deus me chamou para o ministério, eu vou obedecer. Ela disse, amém, querido. Ele falou, você está comigo nisso? Estou contigo. Mesmo que a gente tiver que dormir debaixo de uma árvore, vestir pano de saco, só comer feijão, ela falou, estou com você. Então ele foi no emprego e pediu a conta. E disse, agora vou para o ministério. Só que não fazia ideia do que ele ia fazer, nem onde, nem como, nem de que jeito. E naquela época, mesmo quem tinha o ministério de um evangelista, que foi como ele começou, normalmente o conceito não era de sair aonde o perdido está, para pregar o evangelho. Eles faziam reuniões normalmente numa igreja, convidavam as pessoas para pregar para elas ali. Só que nenhum pastor conhecia o tal do irmão Dave, e ninguém queria emprestar a igreja para ele fazer uma campanha. Logo ele não tinha o que fazer. Só que ele não estava mais trabalhando e não tinha o que fazer. Então ele pensou, a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Ele falou, não posso ficar vagabundeando. Então ele teve uma ideia, ele falou, se antes eu trabalhava 8 horas por dia para ganhar meu salário, ele falou, eu acho que se eu ficar orando 8 horas por dia, até eu ter o que fazer, Deus vai entender que eu não sou um vagabundo e que ele vai me mandar então meu salário. E ele tomou essa decisão, baseada na própria cabeça dele, de que então ele tinha que orar 8 horas por dia até ter o que fazer. Só que no primeiro dia, querido, que ele se trancou a orar, ele orou por tudo que podia, sabia, conseguia, lembrava e deu uma meia hora só. Daí intercedeu para os missionários na Índia, na África, forçou a barra, tudo que dava, amaldiçoou as baratas da sala, disse que fez tudo que podia, ele não fechou uma hora. E ele tinha 8 horas para cumprir todo dia. Então, como um bom pentecostal, ele era de uma igreja bem pentecostal, ele decidiu gastar o tempo dele falando em línguas, porque ele não tinha mais assunto. E ele conta que ele se fez um prisioneiro daquela sala. Todo dia, 8 horas trancado. E no começo ele ainda achava que tinha que fazer isso de joelho. E ele conta assim que quando tocava o apito de uma fábrica perto da igreja onde ele deram uma salinha lá num porão para ele orar, ele entendia que assim como aqueles outros peão, ele também tinha direito a 15 minutos de intervalo. Então ele levantava para esticar o joelho. Ele disse que quando os amigos começaram a saber, tomar conhecimento do que ele estava fazendo, perguntavam, o que você está sentindo? Ele disse, eu estou sentindo a boca seca, a garganta cansada, né? Mas assim, não tinha nada de espetacular, que ele saía sentindo o perfume dos anjos, nada do gênero, mas ele se obrigou a permanecer naquela sala pelo compromisso que ele assumiu. Passaram uns 3 meses, e ele lá orando em línguas, e um dia o irmão que era dessa igreja bem tradicional, que cedeu para ele o espaço lá, falou para ele, olha, nós vamos ter um grande preletor da nossa denominação, um cara muito renomado, que ele está vindo para um evento numa cidade aqui perto, e como ele vai falar à noite nessa cidade, nós conseguimos que ele parasse aqui à tarde, e nós vamos fazer um culto, uma reunião à tarde. Ele falou, mas à tarde, no horário de trabalho? Ele falou, pois é, por essa e outra nós estamos chamando todo mundo que a gente consegue, para receber um cara como esse, o auditório da igreja esteja cheio, se você puder subir, dar uma mão, participar. E ele pensou, bom, acho que Deus não se importa de eu parar de orar um pouco para ouvir a palavra dele, mas no fundo era a chance de escapar da sala, né? E ele disse que ele subiu, disse que a reunião era muito diferente do que ele, que veio de uma igreja pentecostal, estava acostumado. Né? Eles primeiro serviram um cafezinho para cada um, e ele achou aquilo muito chique, tomou o cafezinho dele, né? E ele disse, por fim, foi introduzido lá o tal famoso preletor. Ele disse, quando o cara começou a pregar, os moldes e análises de um pentecostal como ele era, ele disse que era a coisa mais enfadonha do mundo. Que o cara lia o sermão todo, página por página, palavra por palavra, né? E ele está acostumado com aquela espontaneidade, a liberdade, a barulheira da igreja pentecostal. Ele disse que o negócio estava assim, muito chato, muito sem graça,
Mas ele está ali tentando se comportar, dizendo, não, eu tenho que aguentar esse negócio até terminar agora. Mas de repente ele teve uma visão. Ele nunca tinha tido uma visão como essa, mas ele via como fosse uma chapa num raio-x. Ele via um osso de uma perna, um fêmur, né, a parte do osso aqui superior. E quando ele olhava para aquela chapa de raio-x, ele sabia, simplesmente sabia, que aquele osso era menor do que o normal, não me lembro se eram 6 ou 8 centímetros, eu não me lembro os detalhes todos que ele dá. E ele sabia que aquela pessoa de quem ele via aquela chapa tinha também um problema de artrose, não, acho que era artrite. Era na junta, além do osso menor que ele via. E diz que, olho aberto, fechado, não importa o que fizesse, a chapa, o raio-x estava lá na frente dele. Ele brinca que até achou que alguém colocou alguma coisa no café que ele tomou, que, né, olho aberto, fechado, a visão estava lá. Mas de repente ele olha para a mulher sentada do lado dele, não me lembro que lado mais, e ela está com 2 muletas, e ele resolve perguntar e diz, qual o problema da senhora? Ela falou, eu tenho uma perna mais curta que a outra. Ele diz, é a perna direita, não me lembro. Ele diz, é. A sua diferença é de 6 a 8 centímetros? Sim. A senhora também tem um problema na junta? Sim. Ela diz, por quê? Ele diz, posso orar por você? Ela diz, pode, mas irmão, pode orar por mim de um crente tradicional? Assim, quando você chegar na sua casa, antes de dormir, for falar com Deus, mencione meu nome a Ele. Agora, pode orar por mim, falando para um pentecostal, irmão, é aqui agora. Eu tinha uma turma assim, eles ajoelhavam na calçada, no meio da rua, com gente passando, aleluia, e orava, e às vezes dizia, puxa, será que esses são meio exagerados ou não? Mas na hora que ela diz, pode orar, o irmão David pula na frente dela, agarra na perna dela, e começa aquela oração pentecostal bem educada e delicada e mansa. Em nome de Jesus! E quando ele começou a gritaria, o homem que estava lendo o sermão dele, leva um susto, né, com o barulho, com a interrupção, e ele manda um assistente ir lá interromper a bagunça que o irmão David está fazendo. Mas o irmão David disse que o assistente foi muito lento. Quando chegou onde estava, a perna da mulher já tinha crescido. Ele viu aquela perna esticar, ela dá um pulo, essa mulher começa a correr, dançar, joga as muletas fora e todo mundo na igreja conhecia ela. E é lógico que o homem parou, todo mundo parou para assistir assustado aquilo. O irmão David disse que ele estava tão assustado quanto todo mundo, né? E de repente essa mulher fazendo festa, ela para e diz, gente, me ocorreu algo. Se Deus fez isso por mim, Ele também pode fazer por cada um de vocês. Aí ela aponta para o irmão David e diz, esse homem vai orar por vocês. Ela falou isso, a turma correu para frente, recebeu oração, esqueceram do preletor, que acabou sentando antes de ler o sermão todo dele. E o irmão David começou a orar pelas pessoas. Diz cada um que ele botava a mão, né, os 3 primeiros que ele orou, ele disse que ele ficou muito envergonhado. Quando ele pôs a mão na cabeça do homem, disse que o homem foi embora. Né? Ele só sentiu aquele vazio na mão dele, mas ele pensou, vou fingir que nada aconteceu. Ele ficou com a mão no alto orando. Quando ele terminou a oração, abriu o olho, tinha um cara deitado no chão. Ele não entendeu o que era aquilo, foi orar com o outro, no meio da oração foi embora, ele abriu o olho, disse que o cara estava no chão. E as pessoas começaram a ser tocadas pelo poder de Deus, ser curadas, batizadas no Espírito Santo. Aí ele já falou para o jovem, quem quer ter o que eu tenho, vem aqui. Aí a moçada veio, ele começou a orar, e aquilo foi um Pentecostes, mas foi um negócio daqueles. Quando termina o culto, o irmão David quase não consegue acreditar no que tinha acontecido. Ele agarra na grade da igreja do lado de fora, chorando, e ele começa a dizer, Deus, como é que o Senhor pode usar alguém como eu? Nós dois sabemos quem eu sou. Né? E diz, a gente ouve dizer que algum grande evangelista, algum homem poderoso de Deus fez algo. Eu falo, mas eu? E ele está ali se questionando como isso é possível. E diz que o Espírito Santo falou com ele de uma forma muito clara, e diz, David, você acidentalmente descobriu a fonte do meu poder. A minha palavra diz, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. E diz, esses meses que você tem investido hora após hora. É a frase que o irmão David até hoje mais repete. Hora após hora, né, orando em línguas. Te levou a um lugar de edificação, onde o sobrenatural pôde ser desatado e se manifestar através de você. Então, aí ele terminava o ensino dele e dizia, quantos de vocês querem ter o que eu tenho? Faça o que eu faço. Vá se trancar e falar em línguas todo dia. Irmão, eu estava numa época, mandava jejuar, eu jejuava, mandava plantar bananeira, eu plantava. O que dizia que precisava para ter o poder de Deus, eu fazia. E quando eu vi o irmão David testemunhando aquilo, ensinando, ele falou, gente, eu não sentia que eu estava sendo edificado enquanto eu orava. Mas a gente não anda por sentimento. A gente crê na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que estamos sendo edificados, a gente está sendo edificado. Eu comecei, querido, na época eu trabalhava num banco depois do meio-dia.
No final do dia do expediente, eu ia direto para a escola, chegava muito tarde. Mas eu ainda tinha minhas manhãs livres. Era solteiro, as coisas eram bem mais fáceis em relação a administrar o tempo. E eu decidi que toda manhã, das 7 da manhã às 11, eu ficaria trancado no meu quarto, falando em línguas. Meus irmãos já tinham também se mandado, a gente dividiu o quarto em 3, e das 7 às 11 o quarto era só meu. Eu não atendia o telefone, minha mãe podia bater na porta, chamando, não falava com ninguém. Eu dizia, nessas 4 horas não falo com ninguém. Irmãos, os primeiros 6 meses, e não tente fazer a conta. Outro dia o irmão falou, bom, o irmão David orava 8 horas por dia, foi em 3 meses. O senhor orava 4, lógico que ia demorar o dobro, porque o senhor estava orando a metade. Eu não creio que isso é que nem os pilotos que contam a hora de voo, né? Mas os primeiros 6 meses, querido, eu vou te dizer que não fez muita cócega, não fez muita diferença. Eu não conseguia perceber. A turma dizia, o que você está sentindo? Eu lembrava do irmão David, a resposta dele, eu ainda aumentava. Eu dizia, a boca, né, seca, a garganta cansada e o maxilar doendo. Ficava quase com cãibra, irmão, aqui de tanto tempo mexendo a boca, falando. Mas depois de uns 6 meses, eu comecei a ver o sobrenatural de Deus se manifestar. Eu comecei a entrar em revelação e entendimento da palavra que não tinha. Eu comecei a ver minha fé sendo edificada. Eu comecei a ver os dons do Espírito Santo sendo ativados. E eu descobri, querido, que a grande experiência com o Espírito Santo não é meramente o fato de que você falou em línguas na hora que foi cheio. Aquilo, na verdade, que aconteceu foi que no momento que você foi cheio, Ele te deu uma ferramenta de edificação. E além do poder de tudo que você sentiu, é lógico que depois do batismo do Espírito Santo, eu passei a ser um crente fervoroso, ousado, dedicado a Deus. Mas apesar de tudo aquilo que iniciou depois dessa experiência, foi só quando eu comecei a usar a ferramenta que eu recebi, que isso de fato fez distinção. Então, há uma compreensão, querido, que a gente tem tido a respeito do falar em línguas, que eu quero compartilhar e te incentivar hoje, que diz respeito a entender que há um propósito, que você não só pode dizer, eu tive essa experiência um dia, mas é que você tenha e use sempre a ferramenta. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Nós queremos tirar um tempo para orar. Nós ainda vamos, além de estar orando, querido, nós vamos tirar uma dessas terças para trazer instruções mais claras sobre como receber essa experiência. Eu vejo na Bíblia 3 formas como isso acontece. Em Atos 1, a Bíblia diz que eles estavam trancados num cenáculo, no que eu gosto de chamar de oração e espera. Estão buscando em Deus, esperando isso acontecer. Eu não creio que um crente tem que esperar a vida inteira para receber o Espírito Santo, porque mesmo quando Jesus diz, espere em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ele está dizendo assim, até que o Espírito Santo seja enviado. E ele já foi. Eu não acho que a gente tem que esperar demais, mas existe algo que nós podemos gestar por meio da oração, da espera. Eu lembro que eu passei, querido, pelo menos 6 meses buscando o batismo do Espírito Santo. Eu ia em tudo quanto é culto, eu pegava toda a fila de oração, pedia para todo mundo botar a mão em mim. E eu digo que frustrante não é quando oram com você e você não recebe. Frustrante é quando o da frente recebe, o de trás recebe, da direita recebe, da esquerda recebe, e você tem a sensação, sobrei. Às vezes eu saía de um culto e eu dizia para Deus, qual que é o seu problema? Eu dizia, qual que é o meu problema? Por que você não me batiza? Mas eu dizia, eu vou perseguir isso. E hoje eu entendo, querido, que talvez tivesse uma compreensão mais clara do que era a experiência e como ela acontece, talvez não precisava ter passado tanto tempo. Muitos de nós, às vezes, a gente resiste demais no nível racional, né? Eu acho que se eu não tivesse tido a experiência com meus 15 anos, fosse hoje, eu ia dar muito mais trabalho para Deus. Porque a gente fica se questionando, por que falar uma coisa que eu não entendo? Mas em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz, as coisas do Espírito, o homem natural, psíquico, não consegue entendê-las. Para ele são loucura. Né? Quando você começa a olhar, querido, vida no Espírito, isso é uma loucura. Como é que eu ficar 4 horas trancado por dia, não estou dizendo que você tem que orar esse tempo, né? Falando uma coisa que eu não entendo, vai mudar a minha vida espiritual. Mas, querido, pensa num trem, como diria o mineiro, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Depois de ter entendido a importância de me relacionar com a palavra, foi entender a oração em línguas. Isso é uma ferramenta poderosa.
E eu creio que o que Jesus quer, querido, não é só que eu e você, a gente possa dizer, um dia eu fui batizado no Espírito Santo, eu falei em línguas. Ou que naquele culto, que está tudo bem gostoso, você sentiu um arrepio, e você, aleluia, e de repente você falou um pouquinho em línguas. Isso, na verdade, querido, é uma ferramenta de oração, de edificação. Paulo diz, eu dou graças a Deus, que eu falo mais em línguas do que vocês todos. Paulo está dizendo, pensa num cara que aprendeu a usar esse negócio. Pensa num cara que decidiu colocar essa ferramenta, né, em uso, em prática. De modo, querido, que nós queremos nessa noite, vamos fazer isso em várias outras noites desse mês de janeiro. A gente procura, todo mundo, quando chega para a igreja, parte da nossa porta de entrada envolve o retiro de integração. No retiro de integração a gente tira um tempo só para orar por batismo do Espírito Santo, ensinar sobre isso. De modo que nem sempre a gente depois acaba fazendo isso nos cultos. Mas nós vamos tirar tempo aqui orando com vocês, por enchimento do Espírito Santo, por renovação, né, para que você não apenas fale em línguas um momento, uma vez, de eu falei, né, mas que você entenda que na verdade o que o Espírito Santo está trazendo é uma ferramenta de edificação que você deve usar todos os dias. Né? Eu estou dirigindo, querido, hoje, né, indo e voltando da igreja aí algumas vezes. Eu aproveitei, eu vim para cá de manhã orando em línguas, eu voltei para casa orando em línguas, eu vim à tarde para o escritório orando em línguas, né? Eu voltei orando em línguas. Nós precisamos entender que essa é uma ferramenta que precisa ser usada. Né? Eu me lembro uma vez que eu brinquei com um irmão que me deu uma bicicleta ergométrica, e encontrei com ele e dizia, e aí? E a bicicleta? Eu falei, aquilo não funciona não. Não emagreci 1 quilo nesses 6 meses que você me deu. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, mas está usando? Eu falei, estou usando de cabideiro. Ele falou, pastor, aí o senhor não vai emagrecer mesmo. Eu não sei se ele achou que eu estava falando sério, que não era uma brincadeira. O senhor tem que usar, se não usar não adianta. Né? E eu me lembro assim, apesar de ser tão ridícula aquela explicação dele, né? Porque nenhum de nós precisava ter que ouvir a explicação de que se não usar não adianta. Eu digo que por falar em línguas tem um monte de crente que é assim. Né? Ele arrumou um cabideiro, né? Alguma coisa está lá num canto, inativo, e não vai produzir resultado desse jeito. Mas se você usar, querido, aquilo que recebeu, isso vai fazer toda a diferença. Você pode dizer amém? Eu tinha planejado falar um pouco mais sobre como receber, nós vamos ter que fazer isso num outro momento, por causa do horário, mas eu gostaria que a gente tirasse um tempo para orar. Eu queria que o pessoal, a equipe do louvor, pudesse vir aqui à frente. Eu quero que aí no seu lugar, querido, você já comece a falar com Deus, aí onde você está. Eu quero começar, em primeiro lugar, falando com todos aqueles que já tiveram a experiência do falar em línguas, quer você esteja usando isso de forma ativa ou não. Eu quero te encorajar e dizer que Deus quer te tocar nessa noite, não só com entendimento, mas eu creio que o Espírito Santo quer trazer um toque sobre a sua vida. Ele quer te renovar, ele quer te renovar essa experiência. A experiência de ser cheia do Espírito, que ele deve ser continuamente renovada. Em Atos capítulo 4, os mesmos apóstolos que já tinham sido cheios do Espírito no dia de Pentecostes, a Bíblia fala deles orando e novamente sendo cheios do Espírito Santo. A gente precisa renovar essa experiência. E eu quero te desafiar, nós vamos ter um tempo de oração agora. Eu quero te desafiar não só a orar e dizer, Deus, realmente eu preciso, é mesmo. Mas onde você começa a dizer, Senhor, eu quero ser cheio aqui, agora. Eu quero ter uma experiência. Né? Jesus disse, falarão novas línguas. Eu vou ensinar sobre isso mais à frente. Mas eu já vi muito crente inventando doutrina que não está na Bíblia. O dia um falou, tem a língua do batismo. Eu falei, que história é essa da língua do batismo? Não, aquela que você recebeu no dia do batismo é a mesma língua que você vai falar sempre. Onde é que dá isso na Bíblia? Minha Bíblia diz, falarão novas línguas, plural. Esse negócio tem que ser renovado. Agora, assim como uma criança, querido, quando pequena, você olha aquela mãozinha bonitinha dela, mas à medida que ela cresce, ela não exercitar, aquela mão, em vez de desenvolver, ela vai atrofiar. Né? Tem muita gente que ele quer ter algo melhor dos dons sem usar aquilo. Quando na verdade ele está atrofiando, ou na linguagem de Paulo a Timóteo, ele está apagando o dom. Então, eu quero te desafiar, querido. Né? Eu acredito que tem
alguns irmãos por diversas situações, que às vezes eles têm muito mais dificuldade do que outros quanto a falar em línguas. O que eu mais gosto é de orar com um novo convertido que nunca ouviu sobre o assunto. Mas além de não ter ouvido a favor, também não ouviu contra, então não tem nenhuma barreira. A gente bota a mão para orar e daqui a pouco o camarada começa a falar em línguas e diz: que é isso que está acontecendo comigo? Ele nem sabe, né? Mas porque também não foi ensinado contra. Eu lembro quando meus filhos ainda eram pequenos, eu dizia para Kelly: nós não vamos ficar orando em línguas na frente deles. Eles não sabem o que é, não entendem. E a gente vai esperar até que eles tenham a experiência. E eu lembro de um dia, assim, Israel estava perto dos 6 anos de idade. E ele me procurou e falou: pai, está acontecendo umas coisas estranhas comigo quando eu oro. Eu falei: como assim? Ele falou: pai, sabe aquele momento da oração gostoso que dá uma vontade de chorar na gente? Eu falei: sei, filho. Ele falou: pois é. Quando eu estou orando e chega nessa parte, ele falou: estou falando umas coisas estranhas. Ele ia fazer 6 anos de idade. Eu falei: é mesmo, filho? E o que é isso? Ele falou: não sei, pai. Eu começo a falar umas coisas que eu não entendo. E eu, fingindo também que não sabia o que era, dizia: é mesmo, meu filho? E como que é isso? Ele falou: pai, será que é errado se eu falar isso na sua frente para você ver e me dizer se tem alguma coisa errada? Eu falei: não, filho, eu gostaria de ver. Ele falou: então vamos orar. Eu lembro que ele dobrou o joelhinho, começou a orar, falar com o Senhor Jesus. E eu me lembro do momento que aquela presença veio sobre nós no quarto. Foi muito precioso. E ele começou a falar em outras línguas. E eu ficava olhando para ele, vendo ele falar em línguas de uma forma que eu nunca tinha visto ninguém orar e falar. Ele falou: pai, isso é normal? Eu falei: é, filho. E aí eu comecei a explicar a experiência que na verdade ele tinha tido. Eu lembro quando eu fui conversar com a Alice, quando estava mais ou menos com a mesma idade. Eu falei: filha, vai ter um momento que talvez quando você estiver orando, você vai falar umas coisas estranhas, que você não entende. Eu lembro que ela olhou para mim e falou: pai, você está por fora, já está acontecendo isso faz tempo. E eu acho tão precioso, querido, quando você não precisa ter que dizer o que é, né? Agora, alguns de nós que fomos ensinados de forma contrária, né? Irmão, eu louvo a Deus, meu pai era um homem de Deus, mas durante muito tempo, antes dele entender a obra do Espírito, ele foi muito resistente, ele criticou muita coisa, né? E eu percebi lá em casa como a gente teve que lidar com algumas barreiras, né? O Paulo, por exemplo, deu mais trabalho do que eu para falar em línguas. Mas a partir do momento, querido, que nós alcançamos isso, a gente deve usar de uma forma contínua. E eu creio que Deus quer destravar alguns aqui essa noite, renovar muitos de nós e também permitir que alguns que talvez nem tiveram ainda experiência, que você possa ter. Pastor, o senhor promete que se orar comigo hoje eu vou receber? Não, querido, não prometo que você vai receber isso hoje. Eu creio que pode acontecer, mas se não acontecer aqui agora, você tem que continuar buscando isso noite e dia. Irmão, pensa num cara teimoso. Falou para Deus: eu não abro mão disso enquanto não acontecer. Eu passei uns 6 meses, todo dia quase, Nivaldo, buscando. Eu quase acelerei a calvície de tanta imposição de mãos que eu recebi, até que um dia aconteceu, né? Então isso pode acontecer por oração e espera, pode acontecer num derramar do Espírito, como foi na casa de Cornélio. Foi a experiência que eu tive. Eu estava num ambiente, houve um derramar do Espírito, eu desandei falar em língua, nem sabia o que estava acontecendo direito. E a Bíblia também fala sobre os apóstolos impondo as mãos. Então, a gente quer, a partir dessa terça-feira, poder impor as mãos, poder ter esse tempo de oração no começo e no fim. E eu quero te encorajar, querido, a se permitir ser cheio do Espírito Santo. Amém? Enquanto nós adoramos a Deus, que é um ambiente assim, propício para a manifestação do Espírito, eu quero que você comece a orar aí no seu lugar, né, dizendo: Deus, eu quero ser cheio do Espírito. Se você não teve a experiência, eu quero ter. Se você já teve, eu quero ser renovado nisso. Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.